Olá, pessoal! O superendividamento é um tema que tem sido objeto de profundo debate na doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira. E é o tema do programa de hoje. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Marcos Catalã, professor da Unicinos e da Unilassalle, uma grande figura, um dos maiores representantes dessa nova geração de civilistas que vai tomar e está tomando conta desse país. Catalã, que prazer tê-lo no Papeando com Pamplona. Pamplona, a alegria é minha de poder estar aqui nesse espaço fantástico que você construiu para toda a sociedade brasileira. Eu faço questão de te dar os parabéns uma vez mais e também ao grupo Renato Saraiva por ter comprado essa ideia, esse projeto tão importante, tão interessante para a gente levar o direito para fora da academia, para aqueles que realmente precisam dele. Parabéns. Amém. E vamos lá encarar o nosso tema do superendividamento. E eu quero saber, para explicar para o pessoal, o que é superendividamento? Superendividamento é um fenômeno contemporâneo que se manifesta, que se caracteriza quando a pessoa física, consumidor de boa fé, portanto, vamos excluir aqui aquele que contrai o empréstimo já pensando em não pagar, aquele que é popularmente chamado de caloteiro. Sim. A pessoa física, consumidor de boa fé, que acaba entrando numa situação que ele tem dívidas, que ele não consegue dar conta, dívidas atuais e dívidas futuras. Ele olha para o cenário da vida dele e enxerga que se ele trabalhar sem gastar nenhum centavo, se não pagando as contas pelos próximos anos, ele só vai conseguir pagar. Para sistematizar esse negócio, quais seriam os requisitos para caracterizar esse superendividamento? Precisa de o quê? Eu preciso de um consumidor, ok? Pessoa física, pessoa jurídica está excluída. Sim. E sem possibilidade de honrar os compromissos que ele assumiu hoje e aqueles que vão vencer. Mas vem cá, qual a diferença disso para o Instituto Clássico da Insolvência Civil? Essa pergunta é muito boa, Pamplona. A insolvência é um instituto que foi pouquíssimo utilizado no direito civil. Verdade. Especialmente porque ele tem por escopo, ele tem por foco proteger o patrimônio do credor. Sim. Era o credor que buscava a declaração de insolvência do devedor para, a partir dali, se abrir um processo que a gente conhece, era chamado de concurso de credores. Isso importa menos nesse momento. Eu dizia que era a criação humana mais próxima do conceito de eternidade, porque aquilo era feito para não acabar. Sensacional. O superendividamento é uma figura que tem por foco a proteção do consumidor, pessoa ser humano, pessoa natural. Especialmente porque eu preciso trazer alguns dados que me parecem muito importantes para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento compreenderem esse fenômeno. Uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul mostra que 65% dos superendividados são mulheres. E essa é uma característica muito brasileira. E que desses superendividados, que são muitos, mais ou menos 80% tentou renegociar suas dívidas junto aos seus fornecedores, normalmente bancos. E desses 80%, quase nenhum deles foi ouvido. Numa tentativa de bater na porta do banco. Mas 20% dessas pessoas eram mulheres com mais de 60 anos de idade, quer dizer, o idoso hipervulnerável que precisa de mais preocupação da nossa parte. Mais que isso, hoje, e provavelmente no momento em que o programa for ao ar, a realidade vai ser a mesma, 37% daqueles que têm cartão de crédito estão no crédito rotativo. Percebam? 37% estão pagando aproximadamente 350% de juro ao ano. Isso é um problema muito grave, isso é um problema muito sério, precisa da nossa atenção. Mas eu quero entender, no sistema brasileiro, quais são as previsões normativas para o combate ou a disciplina desse superendividamento? Hoje nós não temos uma lei que se propõe a resolver o problema do superendividamento. E é necessário uma lei, na sua opinião? Eu sou alguém que defende, como professor, menos leis, melhores leis. Mas, deixando de lado a utopia platônica que marca muitas vezes o nosso pensamento na academia, ela me parece importante sim, Pamplona. Aliás, tem um projeto de lei de número 283, que está em trâmite em Brasília, visando a regulamentar o superendividamento. E eu não posso deixar de chamar a atenção aqui também para algumas iniciativas pioneiras que existem no Brasil, como no Rio Grande do Sul, como no meu estado do Paraná, como no estado de Pernambuco e em outros estados, que se propõem a promover o tratamento da situação do superendividado. Normalmente parceria com os tribunais, porque
Porque, como aquele dado mostra que boa parte dos superendividados são procuram os seus né? credores e os credores não lhes dão ouvido, não tô nem aí para você, o judiciário parece que tem um enforcement, parece que a palavra poder judiciário muda as coisas. E essas iniciativas acabam, de fato, surtindo efeitos muito positivos. E eu quero falar um pouco sobre essas iniciativas, eu quero falar um pouco sobre o combate ao superendividamento, mas o tempo é curto e por isso eu queria que você desse uma mensagem para quem está nos vendo. E o que é que você diria para alguém que se encontra hoje nessa situação vulnerável de superendividamento? A primeira coisa que eu diria para vocês é o seguinte: não se culpe pelas dívidas que você assumiu. Aquele olhar que normalmente muitos tentam nos infligir de pecador não tem pertinência nesse contexto. Você é vítima enquanto cidadão imerso na sociedade de consumo. Você é vítima da sedução publicitária, você é vítima da oferta desmedida de crédito com juros exorbitantes. Portanto, não se culpe. Procure saber se na sua cidade, se no seu estado, existe algum mecanismo de tratamento do superendividamento. Nas capitais aqui destacadas, nos estados destacados, ele existe. Procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público, procure, se há uma faculdade de Direito na sua cidade, o Serviço de Assistência Judiciária dessa faculdade de Direito, procure orientação. Você certamente vai conseguir pessoas que vão te ajudar a sair dessa situação, vão te ajudar a construir um plano de pagamento das suas dívidas. Isso aí é uma coisa que eu quero falar, mas eu não posso somente falar. Uma das lógicas do Papeando é de falar, mas ser ouvido. E eu tenho uma plateia que está aqui, doida para falar um pouquinho sobre o superendividamento. Aguenta um pouquinho aqui. Alguém quer perguntar? Eu não disse? Maravilhoso. Vamos lá. Olá, meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber como enfrentar esse superendividamento. Letícia, sua pergunta é muito boa. Quando eu considero que mais ou menos 75% dos casos de superendividamento são casos de superendividamento passivo, ou seja, nas hipóteses de divórcio, de parente doente, de perda de emprego, além de considerar que a educação financeira é algo importante, me parece fundamental que o direito atue mais para resolver esses problemas, regulamentando a atividade bancária, controlando o juro, controlando publicidade, controlando efetivamente o comportamento muitas vezes abusivo dos bancos. E eu preciso também do Ministério Público e de um PROCON bastante atuante para resolver esse problema social. Olá, professor Catalã. Meu nome é Gabriel e eu gostaria de saber como a matéria do superendividamento é tratado no direito estrangeiro. Gabriel, tua pergunta é muito boa. Nós temos dois grandes modelos no direito estrangeiro. O primeiro, adotado nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, que é o da bankruptcy, da falência. Lá se permite o chamado fresh start, que a pessoa recomece, reinicie a sua vida. Suas dívidas são todas perdoadas. Há um outro modelo, que aliás inspira o projeto de lei que está em trâmite no Brasil, que é o modelo francês, que é o da renegociação coletiva global das dívidas, que precisa efetivamente de algumas intervenções do direito para que de fato ela se possa fazer viável. Olá, professor. Meu nome é Luciene e eu gostaria de saber quais são as consequências patrimoniais do superendividamento. Luciene, tua pergunta é muito interessante. Eu não vejo diferença substancial entre problema patrimonial ligado à dívida no superendividamento, dentre outros casos, porque o patrimônio do devedor garante o cumprimento, garante o pagamento das suas dívidas. Mas eu preciso destacar, sim, sem dúvida, desde o Código Napoleão, no mínimo, não é? Mas eu preciso destacar efetivamente que eu tenho preocupações com a dimensão existencial. Porque o superendividado pode ter tanto quadros de ansiedade, como em situações extremas, vivenciar um suicídio. É com a vida, com a dimensão humana, que nem sempre é lida pelo direito, que eu me preocupo efetivamente. E por isso é tão importante a gente tratar os casos de superendividamento. Eu penso como uma patologia que afeta o ser humano nas suas imersões sociais. Olá, professor Catalã. Meu nome é Valdemir Liger. Eu queria saber como é que funciona a proteção ao bem de família na situação de superendividamento. Valdemir, também me preocupo muito com o tema da proteção do bem de família, mas confesso a você que eu não vejo nenhuma diferença substancial na tutela do bem de família em caso de superendividados e em outras situações. Em síntese,
A casa é asilo inviolável da pessoa e protegida, enquanto regra, pelas dívidas civis e consumeristas que foram contraídas pelo devedor. E, portanto, em princípio, a Lei Sarney vai proteger o bem de família do devedor, a não ser que ele tenha ofertado este bem como garantia hipotecária. Aí eu me preocupo um pouco, porque ele pode vir a perder este imóvel. Olá, professor. Meu nome é Augusto. Eu gostaria de saber quais são as tendências da jurisprudência brasileira sobre o superendividamento. Augusto, tua pergunta é muito boa e me preocupa bastante esse problema, porque, de um modo geral, o que os tribunais têm dito é que, respeitado o limite máximo para a oferta de salário como garantia do pagamento nos casos de crédito consignado, dia desses 30%, agora 35%, no mais, quase tudo é permitido. Há juros da ordem de 6%, 7% ao mês, por exemplo, em crédito consignado, só para te mostrar um problema que eu enxergo com muita clareza. Todos temos que trabalhar efetivamente para tentar combater essa questão. É um combate que tem de ser feito, mas o nosso tempo está muito curto e por isso eu tenho que passar para a última pergunta. Por favor, faça a sua pergunta. Olá, professor Marcos. Eu me chamo Isabela e gostaria de saber se o senhor acha razoável se propor um sistema análogo à recuperação jurídica para a pessoa física. Isabela, me parece que não. Me parece que eu tenho que olhar para a questão do ser humano. E, portanto, para tratar este problema é extremamente importante renegociação global, prevenção do superendividamento, educação financeira como armas reais e efetivas do direito. Esta é uma questão realmente que nós vamos ter de refletir muito para saber o melhor tratamento a dar a esta patologia. E, Catalã, eu adorei bater um papo contigo. Eu adorei papear com Catalã. E eu quero dizer que, meu amigo, você se revelou no curso de pós que coordeno como um professor apaixonante, encantador. Eu tenho alunos da pós aqui, eu tenho pessoas que estão muito interessadas em conhecer cada vez mais o seu pensamento. E eu, mais do que o seu pensamento, quero dizer que você é um ser humano fantástico. Me permita fazer um brinde. E temos que encerrar mais um programa. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse programa, procure na hashtag Papeando com Pamplona, veja lá as fotos nas redes sociais e tenha a oportunidade de acompanhar passo a passo cada uma das nossas ideias de tentar ensinar o direito com profundidade e com leveza e sempre com poesia. E se você estiver interessado em refletir poeticamente sobre o tema de hoje, clique no link que vai aparecer por aqui, aparecer embaixo ou em cima, em algum canto vai aparecer e você pode se divertir ainda mais com direito e poesia. Até a próxima.